Fala, torcedor do Leão. Tá a fim de comprar camisa do Fortaleza ou de um clube europeu por um preço super acessível e com frete grátis? Acesse agora a loja Sou Fanático FC. Aqui você encontra camisas do Leão de ótima qualidade, importada e muito bem avaliadas por nossos clientes, com o site inteiro com 20% de desconto em qualquer produto. E mais, usando o cupom EOLION18, você ganha mais R$21 de desconto. Então não perca tempo e garanta já a sua, link na descrição ou no comentário fixado. Para a gente falar muito do jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Sim, não é só data FIFA, temos também Campeonato Brasileiro, partida entre Fortaleza e Cruzeiro, jogo no Castelão, jogo atrasado da 30ª rodada, e aí deu Cruzeiro. Pela madrugada, a gente vai ter muita, mas muita emoção nessa parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, assim como na parte de cima. Boa noite. Exato, boa noite, Marcela. É isso aí, um Campeonato Brasileiro que tem reservado muitas emoções, né, na parte de baixo, na parte de cima. Faltam ainda agora 4 jogos, né, para que a gente tenha todo mundo com o mesmo número de partidas e aí sim comecemos a 35ª rodada com todo mundo tendo o mesmo número de jogos, o que vai facilitar, mas esse jogo teve uma importância gigante ali para a disputa da parte de baixo. Foi um jogo fraco, né? Foi um jogo em que o Fortaleza mais uma vez não conseguiu jogar aquilo que a gente sabe que o Fortaleza pode jogar. Foi um jogo em que o Cruzeiro mais uma vez teve uma atuação abaixo, não vou dizer nem abaixo do esperado, mas abaixo daquilo que o seu torcedor certamente deseja, mas apesar disso conseguiu a vitória, né? Acho até que o Fortaleza esteve melhor na maior parte do tempo, esteve mais perto da vitória na maior parte do tempo, mas o futebol é assim. O Cruzeiro num contra-ataque, numa das suas 2 finalizações no alvo, fez o seu gol e conquistou 3 pontos essenciais nessa briga contra o rebaixamento. Uma briga, né, que está muito apertada, mas os pontos são essenciais para o Cruzeiro, que consegue um excepcional resultado. E é um resultado terrível para o Goiás, é um resultado terrível para o Bahia, é terrível para todo mundo que está brigando lá na parte de baixo da tabela. E ó, vou te dizer, Marcela, é bom o Fortaleza abrir o olho também, porque já são 8 jogos sem vitória. Claro, existe uma boa distância ainda, né, de 4 pontos em relação a Cruzeiro, por exemplo, que está fora da zona do rebaixamento já, mas é bom abrir o olho, né, conseguir pelo menos uma vitória aí para escapar de vez dessa ameaça. Pois é, e olha, no final desse jogo a torcida protestou contra o time do Fortaleza, gritou o time sem vergonha, os jogadores, eles saíram de campo, saíram sem dar entrevista. É claro que isso não é a solução para absolutamente nada, mas alguma coisa o Vojvoda vai precisar começar a resolver nesse Campeonato Brasileiro. Está na pior sequência este Fortaleza com o Vojvoda. Nunca tinha passado 8 jogos sem vencer, chegou àquela final da Copa Sul-Americana. Isso também explica muita coisa, né, Jean? É quando todo mundo estava esperando aquela vitória, vem aquele banho de água fria e depois para você juntar os cacos para continuar o Campeonato Brasileiro é algo muito difícil de fazer, mas precisa acontecer. Perfeito, Marcelo. Não tem dúvida nenhuma que existe um impacto psicológico da decepção que foi a derrota na final da Sul-Americana. Isso é muito comum que aconteça, né? Aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras também, depois da derrota para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, quando o time emendou uma série de derrotas absolutamente incomum, né, para o seu histórico recente. Está acontecendo a mesma coisa com o Fortaleza, é um Fortaleza muito abaixo, é um Fortaleza, eu diria, até desmotivado, mas é o que eu falei, acho que assim, é preciso se motivar, nem que seja para um jogo ou 2, porque a situação começa a ficar complicada. É claro que matematicamente e pelo potencial do Fortaleza, ninguém vai imaginar o Fortaleza entrando na briga contra o rebaixamento. O problema são 8 jogos na sequência sem uma vitória sequer. E aí tá o gol, tá, do Bruno Rodrigues, que parecia estar impedido, foi pro VAR e o VAR confirmou o gol. Eu também tive essa impressão. O Fortaleza também teve um gol anulado, muito bem anulado, realmente estava impedido. E dá a impressão que o Bruno Rodrigues também está impedido nesse caso, mas foi pro VAR, o VAR traçou as linhas e aí confirmou o gol. Depois disso, é o Fortaleza atacando como pode, o Cruzeiro se defendendo como dava também, e aí 1-0, mais uma vitória que o Autuori ficou muito, mas muito contente, vibrou demais. Primeiro jogo do Autuori à frente do Cruzeiro. Dá pra gente dizer que foi algo do Autuori nesse jogo que fez essa vitória, que deu essa vitória ao Cruzeiro? Eu não consigo, enquanto a gente vê a classificação aí, Marcelo, mas eu não consigo fazer essa afirmação, sabe? Porque eu acho que, como eu disse, o Cruzeiro não esteve bem na partida, acho que o Fortaleza também não jogou bem, mas esteve mais próximo da vitória na maior parte do tempo. O futebol tem dessas coisas. Aí, olha, a gente tem estatísticas dessa partida para mostrar, porque tem algo muito interessante, principalmente no começo do segundo tempo. É um Fortaleza que parte para cima do Cruzeiro no começo do segundo tempo, dava a impressão de que iria, e que era questão de tempo, vencer o
Cruzeiro e não é isso que acontece. Posse de bola, Fortaleza 52, Cruzeiro 48, então uma coisa muito parecida, muito igual. Finalizações e no alvo, o Fortaleza 18 e 7 no alvo e o Cruzeiro 7 finalizações, 2 no alvo, 1 gol. Grandes chances, 2 para cada lado, grandes chances para cada lado. Ações na área rival, 33 do Fortaleza, 9 do Cruzeiro. E o Cruzeiro faz o gol com o Bruno Rodrigues aos 35 minutos do segundo tempo, tá? Então é um Fortaleza que está o tempo inteiro na área do rival, antes mesmo do gol do Cruzeiro. E escanteios, 11 para o Fortaleza e 1 escanteio para o Cruzeiro. E aí só tem uma lembrança aí, que é o jogo adiado da 30ª rodada. O Fortaleza não sabe mais matar jogos, não consegue mais fazer os gols que antes fazia, Gino? Eu acho que tem essa questão que a gente citou, a questão do psicológica, do estímulo, da mudança. É um Fortaleza diferente. Por mais que a gente veja todas essas estatísticas favoráveis ao Fortaleza no jogo, e já falei, para mim, Fortaleza até jogou mais que o Cruzeiro, mas está muito longe de ser o Fortaleza que a gente sabe que pode fazer, né? O Fortaleza que a gente conhece é um Fortaleza não só mais letal, mas é um Fortaleza que produz mais, também produz grandes chances. Eu acho que mesmo no primeiro tempo o Fortaleza esteve mais próximo do gol, com aqueles impedimentos todos milimétricos, né? No total, acho que o jogo termina com 6 impedimentos do Fortaleza, e acho que nenhum do Cruzeiro, mas de qualquer forma, não acho que o Fortaleza tenha feito um bom jogo. Eu acho que assim, o Fortaleza foi melhor do que o Cruzeiro, foi melhor, ligeiramente melhor do que o Cruzeiro, mas foi um jogo muito abaixo, acho que talvez do esperado, sobretudo pelo que o Fortaleza pode fazer. O Cruzeiro está numa situação muito difícil e a gente via em alguns casos também o nervosismo explicitado ali dentro de campo, em algumas jogadas. É tudo muito difícil para um clube desse tamanho jogando nessa situação no Campeonato Brasileiro, mas é aquela história. Eu acho que o Fortaleza, ele quer o quê? Para o Fortaleza, eu acho que é muito legal jogar Sul-Americana. Sim, claro. Ficou provado isso, né? Por tudo que a gente viu nesse ano, pela chegada à decisão, acaba perdendo nos pênaltis. Mas para o Fortaleza, claro, nesse momento talvez seja até o caso de pensar em uma vitória para escapar de vez daquela zona de rebaixamento. E depois, convenhamos, na hora que você escapa completamente da zona de rebaixamento, você tem que dar muito azar para ficar naquele limbo ali de duas posições que não vão à Sul-Americana, né? Acho que o Fortaleza ele tem totais condições, não só de escapar, sem nenhuma dificuldade, evidentemente, até hoje nem se falava disso. Eu só estou ressaltando que são 8 jogos sem vencer e essa situação aí, mas é muito... É difícil, mas é 38 para 43, já começa a olhar de uma maneira, né? Isso, você já tem que... É melhor pensar nisso, sabe? É melhor pensar. E depois, claro, assim, a hora que se livrar, fazer o número de pontos suficientes para ir à Sul-Americana, que nesse momento acho que deve ser o objetivo do Fortaleza. Ou então, bota mais uns 5 pontos aí em cima do Fortaleza, o Fortaleza joga a Sul-Americana e aí vai ficando mais tranquilo, 48. E só lembrar, né, Marcela, dia 23, a gente falou do dia 22, Cruzeiro e Vasco, dia 23, tem o quê? Fortaleza e Botafogo. Quer dizer, é um jogo a menos do Botafogo também, com o Fortaleza nessa situação. Eu até acho que para o Botafogo teria sido melhor se hoje o Fortaleza tivesse vencido, tivesse resolvido essa questão completamente. Não venceu, ou até mesmo empatado, né? Então vai ser um jogo também muito interessante. Desses 4 jogos que faltam, só Fluminense e São Paulo, que realmente, né, são 2 times quase que em férias. De resto, Flamengo e Bragantino, Cruzeiro e Vasco e Fortaleza e Botafogo, 3 jogos de muita emoção. Com o resultado, o clube do PC segue na 12ª posição, somando 43 pontos. Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Leão terá pela frente 3 times que estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O primeiro adversário no recorte será o Botafogo, no Castelão. Depois, o tricolor receberá o Palmeiras, no domingo, 26, e em seguida, o rival será o Bragantino, fora de casa, na quinta-feira, 30.